Oi, oi, meus amores! E vocês acharam que eu nunca mais fosse trazer um modelinho sem molde? Se enganaram, porque essa blusinha é super linda e vocês não vão precisar de molde para fazer essa blusa. Ela tem esses detalhes aqui, tá? Com essas cordinhas e correntinhas, é o que diferencia ela, porque a blusinha é super fácil de fazer. E eu fiz com um retalho que sobrou da calça semi-pantalona aí que eu trouxe para vocês a modelagem e a costura. Então, para quem não me conhece, eu sou Catiúcia Valim, sejam muito bem-vindos ao canal. E para fazer essa blusinha, vocês vão precisar apenas de 50 centímetros de tecido, ou menos, tá? Porque aqui eu fui pegando o que sobrou da calça e fui montando ali. Ela precisou até de emendinha aqui do lado, ó, mas a de vocês, conforme eu vou ensinar, se vocês tiverem tecido, não tem necessidade de fazer emenda, tá bom? Então, espero que vocês gostem do vídeo. E o tecido utilizado foi viscose sarjada, o que eu não indico para quem é iniciante. Vocês podem utilizar aí viscose, viscolinho, podem utilizar o tricoline, que fica legal, até mesmo a sarja, tá? Que são tecidos mais fáceis de costurar. Então, de início aí, antes, para vocês não esquecerem, eu já vou pedindo o like, que vocês se inscrevam no canal e assistam o vídeo até o final para me ajudar. E bora lá fazer nossa blusinha. Vou começar com dois retângulos, com a parte de cima com a largura do meu busto, metade do valor, tá? Da largura do busto, e a parte de baixo com a metade do valor da cintura. Vou dobrar ao meio e vou marcar o meio, vou fazer um pique no meio, tanto em cima quanto embaixo, e a partir daquele meio eu vou marcar a largura do meu entreceio, tá? Que no caso, no meu caso, é 10 centímetros para cada lado. E a partir dessa marcação que eu fiz do entreceio, vou marcar 1 centímetro para cada lado. E vou também marcar lá na parte da cintura 10 centímetros e vou ligar com uma reta nesses 10 centímetros que eu marquei na parte do busto. E agora eu vou ligar esse 1 centímetro que eu coloquei para cada lado, zerando lá na parte da cintura, tá? É uma pence que eu vou fazer aí. Então, vou fazer uma pence sem recorte, não precisa recortar. Agora é só fechar do jeito que tem que fechar essa pence. Vou alfinetar e vou passar uma costura aí. Então, vai ficar uma pence de cada lado, bem ali na linha do busto, bem certinho. Vou precisar de 2 tiras aí na largura da parte de cima desse retângulo, tá? Das duas partes, frente e costas. E para poder fazer o revel. E ela tem 4 centímetros de altura. Então, eu vou posicionar ali direito com direito, vou passar uma costura. E vou agora passar um elástico nessa parte entre o revel aí e a blusinha. Nesse 1 centímetro de costura aí que sobra, tá? Ele tá ainda pro lado do avesso, tá, gente? Depois eu vou virar para o lado direito e vocês vão entender melhor. E agora eu vou colocar um elástico. Esse elástico, ele tem a medida das minhas costas, menos aí 5 a 6 centímetros, mais ou menos. Você precisa medir em você. O meu fica com 27 centímetros de largura. E vou posicionar ali. Vou marcar o meio desse elástico. Vou posicionar no meio dessa parte das costas, que o meu tem costura, porque eu gosto, é opcional. E vou aí alfinetar esse elástico no meio. E vou costurar dando puxadinha do meio para um lado e do meio para o outro. Mais uma vez eu venho aqui pedir a vocês que não esqueçam de deixar o like, de se inscreverem no canal e compartilhar o vídeo e deixar aí nos comentários o que vocês acharam dessa blusinha. Então agora eu acabei de costurar, né, de costurar o elástico e eu vou virar esse revel para dentro, tô até alfinetando ali para facilitar. Tá? E vou costurar puxando novamente, tá? Eu posiciono aí essa pontinha, mas vou puxar ali o meio, tá? Ó, vou puxar e vou costurando. Não tem necessidade de fazer essa costura no ponto zigue-zague, tá? Mas se vocês preferirem, podem fazer. E aí, puxo o outro meio até o outro lado para ficar bem certinho.
Agora eu vou cortar 2 tiras aí na largura que vai ser a minha alça, que eu cortei aí com 37 centímetros, tá? De largura por 4 de altura. Aí coloquei direito com direito, costurei e desvirei. E tá pronta aí as minhas 2 alcinhas. Agora eu vou utilizar aquele cordãozinho que ninguém deixou o nome nos comentários para mim, mas que eu conheço como cordão de Santo Antônio e vou nomeá-lo assim. E vou fazer vários trançadinhos, tá? Porque eu vou utilizar nesse detalhe aí da blusa. Então eu fiz aí uns 6, tá? Eu fui fazendo 2 pequenos, 2 médios e 2 grandões. E vou posicionar do jeito que eu tô mostrando a vocês aí. Esse posicionamento, ele é opcional, como vocês acharem melhor. Se quiserem fazer ele reto em toda a blusa, também podem, tá? Usa a criatividade de vocês. Então eu posicionei ali tudo, cortei o excesso e aí eu vou passar uma costura. Vou agora posicionar as tirinhas que são as minhas alças, aquelas 2 que eu recortei e costurei aí. Vou posicionar com a costura voltada para mim, dessa alça, para quando eu virar a costura ficar para baixo, tá? A costura da alça aí. Posicionei em cima daquela linha da pence. E agora eu vou passar uma costura prendendo, mas aí prendo para facilitar e aí depois eu venho com esse revel, que no início eu disse para cortar 2, então uma vai ser aí. Vou posicionar direito com direito e vou costurar. Vou utilizar um zíper, ele tem 20 centímetros, mas vou utilizar menos dele, tá? É um zíper comum. Então, a parte das costas, agora, voltando para a parte das costas, eu tem uma costura no meio, né? É necessário ter essa costura no meio, ela tá fechada, e aí eu vou posicionar 2 dedinhos acima da cintura ali, da parte da cintura, tem que ter uma sobra para depois eu fazer a bainha, tá? Fazer o acabamento. E vou alfinetar até onde eu vou costurar esse zíper, ele está voltado, com o cursor voltado para a cintura e está com o dentinho virado para baixo. Vou alfinetar só até onde eu quero e aí vou vir com a fita prendendo esses dentinhos bem no meio dessa costura aí das costas, tá? Bem certinho, porque esse zíper não pode correr desse meio das costas aí dessa costura, porque quando a gente abrir, tem que estar aquele dentinho do zíper bem no meio certinho para não entortar. Então, coloquei a fita, tá tudo alfinetado certinho. Agora eu vou para a máquina e vou costurar pelo lado do direito. Por isso que eu prefiro a fita do que deixar os alfinetes, que depois para retirar os alfinetes é complicado. Então, vou mostrar antes como vai ser feito. Olha, quando eu virar ali pro lado do direito, eu vou costurar de baixo para cima, até onde eu coloquei um alfinete marcando a altura e vou voltar costurando para a parte da cintura. Então, vou utilizar um calcador de zíper comum e vou posicionar aí e começar a costurar da parte da cintura para cima, tá? Porque a minha parte que vai ser, que vai ficar posicionado o cursor é a parte ali da cintura. Então, não dá para me começar a costurar do início, porque eu tenho o cursor fechado. Então, eu desço um pouquinho, começo abaixo do cursor. Quando chegar na altura que eu quero, eu levanto o calcador, giro a peça, dou aí de 3 a 4 pontinhos, giro a peça e continuo subindo para terminar. E para fechar aquela parte que eu não costurei, porque o cursor me atrapalhava, eu vou abrir ali com aquela pecinha de abrir costura, vou retirar todo a fita que eu colei e vou ali terminar essa parte de cima, tá? Encontrando onde eu parei aí na primeira parte da costura, com o zíper aberto para poder facilitar, porque aí o cursor já vai estar mais para baixo. Mas quem não for iniciante, já sabe trabalhar com o zíper, podem colocar também um zíper invisível que vai ficar até mais bonito dessa forma, tá? Então agora eu vou fechar as laterais e vou embutir essa lateral com esses pedacinhos de revel. Então, ó, eu tô com a parte ali já, até uma parte aí do direito com o direito frente e costas costurado e não terminei, tá? Não fechei até em cima. Aí eu vou posicionar aí esse direito frente com
com direito costas, vou abrir o revel frente e com esse revel frente eu vou engolir a parte do direito aí das costas, tá? Então, vai ficar desse jeitinho aí que eu tô mostrando pra vocês e vou costurar. E observem o outro lado direitinho, como eu tô fazendo. Olha, vou posicionar direito frente com o direito costas e com o revel aberto do direito frente, vou engolir o direito costas, tá bom? A parte de cima aí da cava do direito costas, bem certinho, para as costuras baterem bem certinho. Costura, para quem não quiser embutir, é só colocar direito, com o revel para baixo direitinho e costurar, tá bom? Não tem problema, não precisa embutir se não quiserem. Então, tirou o excesso, desvirou, essa cava vai estar embutida ali, perfeitinha a costura, aí deixa todas as laterais costuradas. Nessa parte que eu tô mostrando aí desse cordão, eu passei uma costura com linha marfim, tá? Que ele tem uma cor de barbante assim, aí eu passei com linha marfim. E o restante eu passei com a linha da mesma cor do tecido. É bom costurar para o revel não ficar virando para fora. E depois é só prender as alças da parte costas direitinho, tá? Eu coloquei seguindo ali a alça da parte frente e abri o zíper aí para vocês verem como tá e vou dar a bainha, tá? Abra o zíper para poder fazer o acabamento, ó. Vou jogar essa parte aí do zíper para dentro, por isso tem que deixar 2 centímetros aí, tá? Uns 2 a 3 centímetros, que vai ser a altura da sua bainha, tanto frente quanto costas, porque as bainhas têm que bater aí toda essa largura, né? Então, recortem já sabendo que vão dar uma bainha. Ou se for dar uma bainha de 1 centímetro, deixa apenas 1 centímetro. E dobrei aí direitinho, marquei toda essa bainha que eu ia fazer aí na parte frente e costas e passei uma costura. E antes de costurar a bainha, lembrem de fechar o zíper para conferir se estão batendo aí os dois lados desse zíper, tá? Se não vai dar diferença, para não ficar feio, ficar tudo bem certinho. Lembrando também que depois eu coloquei umas correntinhas, tá? Presas aí nesse cordãozinho, mas isso também é opcional. Isso aí vocês vão escolher se querem colocar ou não. Só os cordãozinhos já ficava muito bom. E vou deixar um bônus aí para vocês de como eu fiz um bojo aí sem ter forro nessa blusinha. E aí ficava aparecendo a alça do sutiã, porque essa alcinha é mais fina. Então olha o que eu fiz. Mas não fiz acabamento nenhum. Vocês podem fazer acabamento, tá? Ó, eu prendi aquele colchete de pressão na blusinha e aqui no bojo, tá vendo? Coloquei aqui no bojo pra segurar, mas ela não tá presa na blusa, ó, tirei. Aí coloquei essa parte aqui, ó, que passa nas costas e esse tecido estica, tem elastano. E esse aqui também preso, que também tem elastano, ó, mas tudo foi feito medindo no corpo, tá? Vocês precisam colocar aí medindo no corpo para ficar certinho, ó, e os colchetes de pressão aqui, e aí vai ficar solto no busto. E aí vocês vão vestir ele direitinho, passar pelas costas aqui essa parte, ele vai ficar assim, ó, ele vai ficar solto aqui. E é a hora que vocês prendem no colchete aqui, ó, dessa parte aqui que tá preso na blusa. E aí vai ficar bem preso, tudo direitinho, segurando o busto todo. Ó, vai ficar todo preso, segurando o busto, passando pelas costas, mas ninguém vai ver que tem essa parte aí, tá? Por trás. Essa parte aqui, ó, que fica passando por trás da blusinha, tá? Vai ficar como se fosse um bojo mesmo preso na blusa. Por que que eu fiz isso? Porque essa blusa não tem forro. Então, pode fazer em blusas que não tem forro. Então, muito obrigada por assistir. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!